Olá, bem-vindo aqui ao nosso Brasil em Discussão. E hoje nós temos aqui um convidado especial, ex-ministro, ex-governador, deputado federal Ciro Gomes. E nós convidamos também para participar dessa entrevista o economista da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Bori, o nosso companheiro aqui da Record News, o jornalista Ricardo Couto, e também o nosso companheiro do Portal R7, que é o Diego Iraeta. Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, interior paulista. Aos 5 anos, migrou com sua família para Sobral, no Ceará. Lá, formou-se em Direito e iniciou carreira política aos 24 anos. Ciro já foi filiado ao PDS, ao PMDB, ao PSDB, PPS e depois o PSB. Foi 2 vezes deputado estadual, foi eleito prefeito de Fortaleza e governador cearense. Ciro pertence a uma família influente com longa tradição na política do estado. Seu bisavô, seu avô, seu pai e seu irmão foram eleitos em Sobral, sem contar todos os outros parentes que se alternaram em cargos públicos. Foi ministro da Fazenda em 1994 por 4 meses, durante o governo de Itamar Franco. Ciro Gomes abraçou sem restrições a política neoliberal, abriu o país às importações e privatizações. Em 1998, candidatou-se à presidência da República pelo PPS. Foi o 3º colocado com cerca de 7 milhões de votos. Voltou a candidatar-se em 2002, mas terminou a corrida presidencial em 4º lugar. Em 2003, a convite do ex-presidente Lula, é convidado a assumir o Ministério da Integração Nacional. Em 2006, foi o deputado federal mais votado do país proporcionalmente, com mais de 660 mil votos. Em 2010, quis entrar na disputa presidencial, mas entre críticas e elogios, resolveu apoiar a então candidata Dilma Rousseff. Meu partido tomou a decisão de retirar minha candidatura, apoiar a candidatura da ministra Dilma, e eu, naquele momento, já não sei porque que remanesce alguma dúvida, declarei que seguiria e acataria o meu partido. Eu tenho uma relação forte com o Ciro Gomes. Declarações polêmicas também são sua marca pessoal. Você pensa que isso é bom, é agradável, é doce? Não, é necessário. Em uma delas, em janeiro deste ano, chamou os policiais militares cearenses que paralisaram as atividades de marginais fardados. Hoje, aos 54 anos, não exerce cargo eletivo e diz passar por uma fase diferente. Eu estou na fase da desintoxicação. Doutor Ciro Gomes, boa tarde, obrigado aqui pela participação conosco aqui no nosso Brasil em Discussão. Boa tarde, um prazer muito grande para mim. Obrigado. Doutor Ciro, existe já, é possível dizer que é possível perceber se há ou não uma diferença política e administrativa entre o governo do presidente Lula e esses 2 anos de governo da presidente Dilma Rousseff? Há uma frase de um autor famoso, que não me ocorre aqui, mas eu vou lembrar, que diz que o homem é ele e a sua circunstância. Vale para a mulher também, né? É evidente que há uma diferença fundamental, já visível no governo da Dilma com o governo do Lula, mas é mais, enfim, um conjunto de coisas que tem mais a ver com a circunstância, mas tem a ver também com as peculiaridades da personalidade da Dilma. E eu acho que nos 2 planos, tanto a circunstância quanto a Dilma, as coisas estão melhorando. Estão melhorando porque não estava tão bem no governo do presidente Lula? Melhoraram profundamente em relação à sua referência anterior. O Brasil tem melhorado bastante, mas há muitas contradições. Enfim, no período em que eu, inclusive, tive a honra de servir ao país sob a liderança do presidente Lula. Nós tivemos crises graves, não só crises políticas terríveis, uma dessas que tomou esse contorno escandaloso do assim chamado mensalão, mas crises terríveis também na área econômica. A média de crescimento econômico, nós vamos um stop and go. A Dilma não é brilhante, vamos supor, nessa questão ainda do desenvolvimento econômico, mas ela se antecipa mais, ela gestiona mais, ela é mais presente no resultado, embora o Lula tenha construído um ambiente para que isso seja possível. E, aliás, a presidente acabou de comprar uma briga com os bancos privados justamente para forçar a redução nos juros. Ela e o ministro Manteiga, que veio do governo Lula. A pergunta é, por que demora tanto para essa redução de juros e agora a presidente Dilma e o ministro Manteiga estão mais fortes? Nós herdamos do governo Fernando Henrique uma pseudo-eficiência, que é esse conjunto de políticas que tem a ver com uma forma de entre 10 ou entre 15 ou entre 30, o professor Rogério é que pode explicar melhor, de você garantir aquilo que importa, que é o crescimento máximo a uma taxa de estabilidade sólida. Isso é que é o ideal, é crescer ao máximo dos potenciais que você tem, sem perder o controle da estabilidade, especialmente o controle inflacionário. Não é? No caso brasileiro, nós tivemos gravíssimos problemas no governo Fernando Henrique. Esses gravíssimos problemas explodiram numa novidade,
que foi trazida para a política brasileira, para a política econômica, pelo Armínio Fraga, um grande brasileiro, mas da escola de Chicago, né? E hoje nós experimentamos ainda hoje uma descoordenação nesses mecanismos, que é Inflation Target, que aqui tomou o nome de meta de inflação, que é a ideia que você, 3 anos antes, diz qual vai ser a inflação daqui 3 anos, pouco importa se chova canivete, se a China vai emborcar, se tem uma crise na Europa, você está obrigado, está mandatado estritamente, o que não acontece no Banco Central do mundo nenhum, todo Banco Central que eu conheço é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. E não é o caso do nosso Banco Central no Brasil. O segundo é o superávit primário, de novo, pouco importa se você não dá manutenção numa estrada, e a manutenção na estrada preventiva custa $20 mil por quilômetro. Aí você deixa a estrada se destruir, morrer gente, o frete custa 4 vezes mais caro, e depois dela destruída você recupera com 200 mil. Então você economizou 100 e tem que gastar 200 mil. Isso não é superávit primário, se você pensar corretamente, colocar as coisas na perspectiva de Estado. E terceiro, a ideia de câmbio flutuante. É evidente que o câmbio, sendo um preço relativo central para as economias, com o mundo integrado como está, você não deve fazer coisas artificiais no câmbio. Mas no Brasil, o câmbio é completamente artificial contra o país. O Banco Central, por descoordenação, o governo, por descoordenação ou esperteza, para usar como coadjuvante do combate à inflação, trabalham uma taxa de câmbio contra o país. Então está tudo errado. E nós herdamos isso, impusemos eficiência, buscamos coração, mas estrategicamente o país está no mesmo modelo. Você acha que 10 anos seria suficiente para ter mudado isso? Já podia ter 8 mudado. do presidente Lula, mais 2 Já podia ter mudado. Anos, no governo, do primeiro governo do presidente Lula, podia ter mudado. Agora o Lula tomou uma opção, e eu participei dessas discussões e acabei concordando, meio a contragosto, mas ele tomou a opção de que era possível, era necessário não contestar essas questões estratégicas centrais e avançar no que fosse possível. É o realismo, é o pragmatismo, mas eu tenho escrito, inclusive, modernamente, não tem cabimento que o país avance para o 3º milênio nem mais um dia sem discutir o seu futuro estratégico. Desde a crise de 2008, o Brasil apresentou aí uma recuperação relativamente boa, o mundo entrou num processo de baixo crescimento, Europa em recessão, Estados Unidos crescendo pouco, e ficou-se a sensação que o Brasil melhorou muito, né? No entanto, as taxas de investimento ainda continuam 19%, 20% do PIB, enquanto a China é 39% do PIB. Como o senhor mesmo mencionou, aí, estradas, toda a parte de infraestrutura muito precária. A pergunta que eu faço, o Brasil melhorou realmente ou foi o mundo que piorou? E o que deveria fazer o Brasil para melhorar efetivamente, aproveitar esse bom momento? Você está me fazendo uma pergunta que me dá uma oportunidade, porque brilhante como é, Rogério, você conhece bem a resposta. O Brasil apenas está peculiarmente protegido desse tipo de crise internacional pela primeira vez em 1,5 séculos, por uma circunstância e somente uma. É que nós temos reservas cambiais superiores ao nosso passivo externo. Então, temos mais dinheiro na caderneta de poupança do que dívida. A caderneta de poupança está ouvindo a conversa e a dívida tem prazo para pagar. É isto e apenas isto que explica, mas no fluxo, que mostra como vai a saúde estratégica do país, nós estamos com os piores desequilíbrios em conta externa da história brasileira. Se nós tirarmos, por exemplo, os satanizados ruralistas, né, a produção rural brasileira, a produção de commodities, e fizermos uma conta apenas para argumentar, não é, entre o que o Brasil compra de produtos industrializados do estrangeiro e o que o Brasil vende de produtos industrializados para o estrangeiro, dá 100 bilhões de buraco. É evidente que nós não vamos conseguir pagar a conta do progresso, da vontade de consumir como o primeiro mundo consome, que a nossa sociedade deseja e tem direito de aspirar, com produção de baixo valor agregado. E isso tudo tem a ver com a estratégia. Então, o que é que precisa fazer? Perguntou. Eu acho que a premissa civilizatória de sucesso no mundo, são as minhas reflexões, vamos dizer, acadêmicas ou proto-acadêmicas nesse momento, são basicamente 3. Nas 3 deriva um conjunto de tarefas para nós brasileiros. E nenhuma delas nós estamos desenvolvendo, pelo menos organicamente. A primeira, jamais prosperou ou prosperará a sociedade que não detenha um alto nível de investimento doméstico, lastreando, fundando essa estratégia de sucesso civilizatório. E ao contrário do mito neoliberal, a minha apresentação disse que eu aderi com casca e tudo ao neoliberalismo, isso nunca aconteceu, não. Não, é? De jeito nenhum. Foi só parcial. Eu devo ser o autor do primeiro livro numa língua latina, não é? Não, eu fui ministro da Fazenda numa crise, eu cheguei, tinha um hiato de produto, aí sim, o país estava ocupado 100% de sua capacidade instalada, produzindo em 3 turnos,
a Mas eu me lembro população quando o senhor- querendo... quando o senhor- Sim, mas isso aí... Eu me lembro quando o senhor era ministro da Fazenda, que vocês não podem importar à vontade, pode Sim, inclusive claro, importar mas pelo correio. isso não quer dizer neoliberalismo, não. Eu sou contra o oligopólio. Eu sou contra o oligopólio. O que estava acontecendo era cobrança de ágio, era desabastecimento, eram filas. E se você não tem capacidade instalada ociosa nenhuma por ocupar, não restam duas alternativas, só tem uma. É trazer o excedente de fora ou aceitar que os preços subam. Como o real estava nascendo e ia morrer da mesma morte do cruzado, eu fui chamado, foi para resolver o problema do real. Não fui chamado para fazer política industrial, não fui chamado para fazer nada. Fui chamado, eu era governador do Ceará, o governador mais popular do Brasil, e fui chamado para resolver o problema. Entreguei a tarefa cumprida, como graças a Deus, graças à colaboração das pessoas que me ajudam, eu entreguei. Entreguei o país com 0 de inflação, crescendo a 5,7% ao ano, com o maior superávit primário da história. Enfim, voltei para casa com a missão cumprida. Não aceitei ser ministro do Fernando Henrique, justo porque não acreditava nessa concepção estratégica estúpida que agora está revelada no mundo inteiro. Mas eu escrevi um livro, em 1995, quando parecia que a história tinha acabado, no dizer daquele imbecil pseudo-intelectual, Fukuyama, né, que o mundo agora tinha só que imitar as instituições... Esse foi aquele livro que você escreveu nos Estados Unidos? Sim, com Mangabeira. Que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de debater o seu livro. Exatamente. Aquilo é uma crítica, primeiro em língua portuguesa, ao neoliberalismo, propondo a alternativa que venha a ser elevar o nível de poupança, significa desenhar um novo modelo tributário que deixe de punir regressivamente o investimento e a poupança da sociedade e passe a punir progressivamente a especulação e os ganhos de capital e rentismo. É justo o inverso do que faz o modelo brasileiro. É reconsertar o pacto da Previdência Social para construir um acervo de poupança de longo prazo e caminhos institucionais de vinculação dessa poupança de longo prazo aos objetivos estratégicos de longo prazo do país. Nós temos um regime de repartição com um buraco de 70 bilhões de dólares. E precisamos transformar isso num regime de capitalização público vinculado à estratégia ainda por ser definida do país. Terceiro, é o mercado de capitais brasileiro, que não existe. A Bolsa de Valores ainda não é uma ferramenta de financiamento não creditício das iniciativas dos empreendedores. Ainda é um cassino. Mas, Ciro, só um detalhe. Você está na oposição ou está na situação? Não, eu sou o mais oposicionista dos... Até agora só ouvi você criticar o governo. governo. Não tem oposição no Brasil, como não tem oposição no Brasil, eu estou fazendo um trabalho. Mas na hora que o Brasil correr um risco de retrocesso, não duvide que eu estou com a Dilma. Não estou falando disso, mas estamos falando que só ouvi crítica agora. A política está errada. Ela é melhor do que era, muito melhor, mas está errada. Ela é melhor porque era, por quê? Porque eu gosto do Lula? Não, eu gosto demais do Lula. Mas não é por isso, é porque o salário mínimo, quando o Lula tomou posse, equivalia a $76, hoje equivale a 330. Também graças ao câmbio desvalorizado. Sim, não pouco importa. Eu já estou criticando o câmbio aqui, mas se você desvalorizar 20%, o salário mínimo ainda vale 4 vezes o que valia o do Fernando Henrique. Ponto final. E as pessoas compram pão, não compram dólar, mas compram pão, que é trigo, que é dólar. Andam de ônibus, andam de metrô, que é diesel, é eletricidade, que é câmbio, que é dólar. Então, a proporção dos salários na renda nacional é a melhor da história. O poder de compra do salário mínimo é o melhor da história. Então, assim, eu sou capaz de defender, mas o que é bom não precisa de explicação. Um espaço precioso desse, né, que não existe na imprensa brasileira, que vive da futrica, vive da coisinha, da miudice, não deixa o povo entender onde é que a andorinha dorme, tem que ser aproveitado para a gente discutir os problemas. Eu cheguei agora há pouco de Brasília e lá, para variar, né, não se fala de outra coisa a não ser da CPI do Cachoeira. Sempre tem que ter uma crise, um negócio quente. Eu queria saber do senhor o que essa CPI pode dar, né, que prejuízos pode eventualmente trazer para o governo ou para a oposição, porque todo mundo está se perguntando isso. Ela começou parecendo que a turma do deixa disso está tendo sucesso. Porque é inacreditável que o PT tenha entrado numa esparrela dessa, na minha opinião. Quer dizer, de novo, eu sou adversário do PSDB, aliado do PT, mas espera aí. O PT, no governo, incensar uma CPI é a primeira vez na história que eu assisto. Eu tenho 32 anos. Porque geralmente o governo tem... Não, o governo não pode ter o gerizo de oposição. No mínimo, você deriva energias. No mínimo, você comove a sociedade. Você imagina o que é? O povão saindo de casa 4 horas da manhã, 2 horas de ônibus para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, um terceiro expediente, ninguém paga nada para ele, saúde não presta, tiro, bala perdida, não sei o quê. Quando chega em casa para repousar um pouquinho, ligar a televisão, tome roubo de milhão dos engravatados e canalistas, então rouba você, que o outro rouba também, o PSDB é ladrão, o PT também é. Estão conseguindo provar para a sociedade brasileira que é tudo igual e não é. Então, veja bem, o lado do deixa disso começou a funcionar. Pode ser que funcione, é da tradição brasileira,
E neste caso especialmente, não há o que investigar pela CPI. Já o Ministério Público já fez, o Judiciário já fez, o Demóstenes está cassado, assim, falta só o protocolo, né? O Cachoeira já está preso, o da Delta já pediu para ir ali na casinha. Então, a quem interessa essa CPI? Na minha opinião, o PT achou que tinha achado o santo grau de provar que o PSDB é ladrão. E aí o PSDB disse assim, então vamos achar a parte que toca ao PT desse escândalo. Aí pegaram essa Delta, já um bocado de petista enrolado, diz que o Zé Disseu tem recibo dentro dessa, de novo. Não é possível uma coisa dessa. Né? Mas não é só isso, quer dizer... Não, agora, pode não dar nisso. Pode dar numa coisa pior. O PSDB envolvido e tal, mas uma parte do PT importante está querendo também investigar a imprensa. Pela primeira vez... Mas investigar a imprensa numa CPI do Cachoeira, só porque tem uma fofoca em Brasília que a revista Veja está enrolada? Eu queria saber a tua todo opinião mundo sobre sabe isso. que a revista Veja é a folha da canalhocracia brasileira. E daí, na CPI nós vamos provar isso? Não vamos provar 300 nada. ligações, eles querem Nós convocar, temos que na educar verdade, o a imprensa. povo. Nós temos que educar o povo para saber que a revista Veja tem lado, que é a voz da canalhocracia, da plutocracia, que é ali que o baronato brasileiro explora, né, o moralismo a serviço da imoralidade. Mas isso não vamos fazer o quê? Punir a Veja? Vamos mandar para a cadeia o Tivita? Isso está errado. Mas fazê-lo ir ao Congresso, isso acaba sendo uma ação política, ministro. Sim, tudo bem que seja. Eu não dá gosto. satisfação. Eu não gosto de ver o pior safado da imprensa. Eu acho que ele tem que ser denunciado assim pela imprensa. Porque esse negócio de igreja, imprensa, você começar a querer se meter, nunca deu certo na história da humanidade. Aliás, aqui no Brasil já derrubar o Império. Nunca deu certo na história da humanidade. É só isso. Né? E a tese de que o PT quer aproveitar esse escândalo... Vamos denunciar. E para denunciar, a gente não pode ter rabo de palha. Então, eu, por exemplo, estou processando a revista Veja. Não dá em nada, porque a justiça brasileira, em parte, tem medo dela também. Mas eu estou processando a revista Veja. Estou processando a revista Época. Por quê? Porque eu não tenho rabo de palha. Mentiu contra mim, vai para o processo. Mas é uma coisa civilizada. Eles vão se defender e tal. Esse negócio de constranger... Eu não admiro isso. Pessoalmente, sou contra. Ministro, o senhor sempre foi um crítico da imprensa, principalmente da imprensa paulista. Mas crítico assim, como faz a imprensa. A imprensa me critica e eu critico os donos da mídia. Eu acho que o jornalismo é essencial como o oxigênio para a democracia. Agora, isso não quer dizer que eu sou um idiota, porque eu não sei que a grande mídia brasileira é nepotista, pertence a cinco famílias. Essa aqui que nós estamos é a única que não é nepotista, mas pertence a um culto. Não sei se vão cortar, mas essa é a realidade da grande imprensa brasileira. E isso é mal para o Brasil. É muito bom, porque a essa imprensa nós devemos as liberdades. Mas o futuro do país pede uma imprensa mais aberta, mais livre. Você não acha que agora a população, de uma forma geral... Veja, nós estamos sendo transmitidos ao vivo aqui no R7.com. Quer dizer, nós temos acesso no mundo inteiro, nós estamos na internet, nós temos portal. Todo mundo vê portal. Todo mundo hoje tem o seu próprio veículo de comunicação. Se eu tiver acesso à internet, eu tenho o meu jornal, a minha rádio, o meu blog, nós todos aqui temos. A coisa tem melhorado muito. Não melhorou muito, quer dizer, não tomou o monopólio da mão da Eu venho de um tempo, Heródoto, e você sabe bem, mas só para partilhar com os telespectadores, em que as primeiras duas frases que eu dei aqui dava cadeia para você e para mim. Nossa, viva o Brasil. Agora, a minha preocupação não é o que está bom, a minha preocupação é o que falta fazer. E a tese de que o PT está aproveitando esse momento e a própria saia justa do PSDB e do Democratas com essa crise do Cachoeira para apagar ou para borrar a história do mensalão que vai ser julgado? Isso é besteira da Veja. Isso é a besteira da Veja, que é a ideia de prove lá que você é ladrão, que eu sou também, e vamos deixar disso e vamos continuar aqui no escuro. Isso é que não pode. Agora, Ciro, no meio dessa situação toda que você está colocando... A Veja recebe 100 milhões de reais por ano do governo de São Paulo, através de contratos de material de gráfico e não sei o que e tal. Isso é que a gente precisa dizer para o povo. Qual é a isenção que a Veja tem? Mas Ciro, a gente também não está dizendo para o povo, né? Só aparece maracutaia. Você mesmo agora falou, o senhor trabalha o dia inteiro, aí chega de noite em casa, fulano roubou, ciclano roubou, aí tem essa confusão das empreiteiras, aí aparece uma empreiteira que está ligada com uma dúzia de governadores, aí o sujeito empresta o aviãozinho para o filho passear, e aí o outro vai não sei para onde, quer dizer... Sim. São fatos reais. Que a gente denuncie, são reais, por regra, sim. A minha grande questão é que a imprensa não aprendeu ainda aquilo que a imprensa democrática do mundo civilizado, do mundo avançado, já faz, que é separar o joio do trigo, qualificar para o cidadão a condição dele criticar e separar. Por exemplo, houve um grande escândalo quando eu era deputado federal, eu vendo por dentro a esculhambação. Eu estava comentando com o professor, o grave problema do Congresso brasileiro, especialmente da Câmara, é a produtividade. Você tem 20 mil propostas pendentes de deliberação e a Câmara consegue, nessa conversa mole do século XIX, votar 2 por semana.
Então, se não começar nada novo, falta 10 mil semanas. Um ano tem 52 semanas. Isto é uma coisa grave, tem a ver com um colapso crônico, porque ali não se discute questão tributária, questão previdenciária, não se discute educação pública, saúde pública, não se discute política industrial de comércio exterior, questão de ciência, tecnologia, inovação, tudo que interessa não tem lugar ali. E se discute o quê? Bobices locais, paroquiais ou triviais, ou delegacia de polícia e tal. Um belo dia explode um grande escândalo, o Fernando Rodrigues, meu amigo, né, ele que me perdoe, achou que ia ganhar o Pulitzer. Né? Aqui não é o Pulitzer, é o prêmio ESSO, ainda existe? Não? É, prêmio ESSO. existe. De uma reportagem denunciando os deputados indo para o estrangeiro com a família, passear. Né? Aí qual é a manchete? Congresso gasta 50 bilhões, sei lá quanto, levando parente para passear. Não é o Congresso. Eu disse para ele, Fernando, fui lá conversar com ele, Fernando, se isto fosse o elemento ajuizador de quem é decente e quem não é, e eu sei que não é, mas vamos aceitar para argumentar que viajou com parente para o estrangeiro 2 vezes em 4 anos, é pilantra. Vamos aceitar para argumentar. Não viajou, não é. Se fosse, era muito bom. Né? Então, veja bem, 47% eu mostrei para ele, eu fiz o levantamento e mostrei, 47% viajou 2 vezes ou mais com parente. Então, tem 47%. 53% não viajou. Qual é a diferença dessa notícia? A notícia é a seguinte, no bar, na bodega, o cidadão ali que está na Câmara, diz assim, está vendo aí o negócio de pilantra lá em Brasília, tudo viajando. Aí o outro lado diz assim, o meu não. Eu peguei lá a lista, estava no jornal, o seu viajou, o meu não. Aí você salva o sistema, salva a crença na democracia e qualifica a necessidade do povo escolher. Você acha que esse quadro que você está traçando para a gente, que faz, por exemplo, que nós estamos no ano eleitoral, parece que não é ano eleitoral. A gente não vê tese, não vê programa, não vê ideologia, nada. Não vê programa de urbanismo para cidades que vão ter agora, não vê nada. Quer dizer, qual é o critério, então, que nós vamos usar se não é político para escolher os políticos? O critério é político. O critério é político. Eu não acho que você tem que fazer um vestibular para escolher o político, não. O critério é político. Agora, por exemplo, na melhor cultura jurídica, o judiciário garante ampla defesa e garante o contraditório e garante a punição certa, porque o que resolve a impunidade não é a intensidade da pena, a gente mandar esquartejar um deputado e tal, não é isso, é a certeza de que se ele fizer uma coisa errada, vai pagar. Pois no Brasil, a gente deixa o judiciário ou as leis processuais, como queira, atribuir causa, 10, 12, 14, 15 anos sem julgar um processo, e aí a gente vai por um expediente de agora retirar direitos políticos de um camarada que está subjúdice. E subjúdice, assim, se no interior do Brasil, uma Câmara Municipal, por maioria de 5 contra 4, resolver, ela subtrai os direitos políticos de um prefeito. Cada tal ficha suja. É o despotismo esclarecido, a gente achar que vai resolver de cima para baixo uma contradição da construção democrática. Você está falando de problemas. Você vai ver o problema que vai ser. Está acontecendo no Brasil real. Isso aí, Câmara com maioria de 5 contra 4, pega o parecer favorável pela aprovação das contas de um prefeito, e inverte. Manda rejeitar as contas do prefeito. Por quê? Porque ele cai na ficha suja, assim como a Igreja Católica quis que fosse, os déspotas esclarecidos do Brasil quiseram que fosse, e o cidadão decente vai ficar 8 anos sem direitos políticos. Ou, depois de 14 anos, o judiciário vai dizer, não, aquilo foi uma violência e tal, e o cara agora já morreu e vai ser eleito pós-mortem. O senhor está falando de problemas crônicos, seculares, sem solução e tudo. Um deles, né, bem da tua região, é a seca. O senhor foi ministro da Integração Nacional no governo Lula. Por que a seca é um problema crônico e insolúvel desde Euclides da Cunha? Não, já mudou. Já mudou profundamente. Nós estamos tendo uma seca verde agora, esse ano está tendo uma seca verde e ninguém ouviu falar mais daquilo que na sua geração de repórteres vocês iam daqui cobrir, que era o chão esturricado com aqueles... Calango. Aquela foto forjada de um calango, camarada comendo calango. Nunca aconteceu aquilo. Aquilo foi um repórter criativo que mandou a negada pegar um calango na hora. E eu conheço a história, ser o fotógrafo e ser o repórter. Você também sabe, mas não é de ser dito aqui. Né? E foi de boa fé, porque ele queria denunciar a fome. Essa sim era real. Né? Chamar atenção. Chamar atenção para a fome, prestando um serviço grande à nossa população. Mas hoje é o seguinte, a base de abastecimento d'água já mudou. O Ceará hoje tem potência de reservar 15 bilhões de metros cúbicos. Portanto, se choveu ano passado, nós hoje temos 7, 8 bilhões de metros cúbicos guardados. No passado, meu pai tinha que tirar o gado, né, 300, 200 vezes que ele tinha que mandar para o Maranhão, para o Piauí, porque não tinha água para beber o gado. Né? O seu Bolsa Família hoje garante que ninguém mais tem, vamos dizer, a inanição. Ninguém mais tem a inanição. Você tem programa de seguro safra, que funciona no Ceará como o maior de todos,
que é o seguinte, frustrou a safra, você indeniza aquela safra de subsistência e o governo compra alimentos para distribuir também pelas famílias que estão qualificadas. E, quer dizer, a seca é um elemento fisiográfico. O que nós precisamos aprender é a conviver com a seca. E o projeto São Francisco, esse da integração de bacias, que me deu um trabalho infernal por delegação do presidente Lula de viabilizar, ele vai resolver a equação do abastecimento d'água nesse miolão do semiárido para o resto da vida. Nós temos aqui o nosso entrevistado de hoje, que é o ex-ministro Ciro Gomes. Conosco está aqui o professor Rogério Mori, o jornalista Ricardo Couto e também o nosso companheiro aqui do R7, que é o Diego Iraeta. Ciro, estava lendo, vim para cá, com grande dificuldade, é óbvio, a revista The Economist. E lá tinha um artigo que eles estavam malhando a Cristina Kirchner por causa da recente, não sei se é expropriação ou compra, sei lá o nome que a gente vai dar disso, da Repsol espanhola. O que você acha de uma ação como essa que a revista rotula lá como sendo populismo? A Economist é uma revista difícil de ser lida, não só porque o jargão do economês britânico, né, tem essa característica, né, mas especialmente porque ela tem um lado. O que eu acho de decente na revista Economist é que ela tem um lado explícito, editorial. Ao contrário de uma certa imprensa brasileira, que quer dizer que é neutra e não mostra a cara que está de um lado, o que é absolutamente legítimo. No caso do petróleo no mundo, nós temos que dizer, vamos pensar como os argentinos ou como os brasileiros. No caso do petróleo no mundo, só há duas alternativas, ou as estatais ou o oligopólio das 7 irmãs. Por que razão um país como a Argentina vai abrir mão de ter uma empresa local de petróleo? Por que razão? Para importar ciclicamente uma crise de petróleo de fora, podendo ter algum manejo dela. Então, quem errou foi quem vendeu. Foi o Menem. Quem vendeu. Aliás, com o apoio da Cristina Kirchner. Provavelmente. Né? Eu não sou admirador do modelo político populista e coisa tal, mas a questão é o seguinte, eu advogo que os nossos países que possam, isso tem a ver, por exemplo, com a questão do Mossadegh no Irã, isso é uma velha coisa, apenas se civilizou um pouco mais. No dia, ou por coincidência, que nós começamos a anunciar que o Brasil tem um imenso estoque ainda não ponderável de petróleo de pré-sal, provavelmente por acaso, a América do Norte anuncia a criação da 5ª Frota de novo. Então, a mesma coisa. Que é para a policial Atlântico Sul, onde ela não tem nenhum território. A expropriação é a linguagem da década de 50? Não, mas a expropriação... O Mossadegh é da década de 50 no Irã? Não, eu falei que esse problema agora é mais civilizado. Ela está indenizando a Repsol. Ela comprou, então? É, claro. Ela está indenizando a Repsol. Que nem a Bolívia tomou. Sim, lá? É evidente. Não é tomou. A Bolívia só tem isto. A Bolívia só tem isto. Aí vai entregar o gás, como entregou até para o Brasil, subfaturado, porque alguém foi subornado, sei lá o quê, ou pelo menos a possibilidade de alguém ser subornado é real. É contra o interesse nacional da Bolívia entregar para a iniciativa privada o gás. E o Brasil tem que entender isso. Ciro, você ultimamente não tem aparecido muito no noticiário e tudo, né? Tá? Muita gente gostaria de saber qual é hoje a sua rotina, qual é o seu ganha-pão. E o senhor pode ser candidato novamente à presidência da República, porque hoje tem um concorrente interno no seu partido, o governador Eduardo Campos, presidente do PSB. Como é que o senhor vê? Bom, a minha rotina essa também é a pergunta do Gilvan. Então, estamos acertando. Quer saber se você vai ser candidato a presidente da República. Não, primeiro pela minha rotina. Eu resolvi entrar numa espécie de ano sabático, resolvi entrar num processo de desintoxicação, depois de 32 anos, como eu disse aí na apresentação. Não que eu tenha queixa da política, eu, filho de funcionários públicos, criado no interior do Ceará, em Sobral, e tive da vida pública o que só o Lula teve, mais do que eu, né? Tendo dificuldades muito maiores o Lula do que eu, enfim, vindo do interior e etc, etc. Então, não tenho queixa nenhuma. Tá? Eu sempre saí pela porta da frente, nunca respondi um inquérito, nem passei absolvido, o que não é nada demais, mas apenas o tempo está tão assim que eu gostaria de agora lembrar isso para as pessoas. Então, eu agora acordo a hora que eu quero, né? Que normalmente é cedo, estou lendo muitas coisas que eu estava sentindo falta de ler, não tem a ver com economia nem política, mas astrofísica, cosmologia. Estou lendo um livro que denuncia a Inquisição espanhola e portuguesa. Eu gosto de ler assim vários livros ao mesmo tempo. Estou fazendo atividade física, que enfim, fazia tempo que eu precisava fazer com constância.
Estou estudando saxofone, que é o que eu gosto bastante de fazer, vendo com mais intensidade meus filhos, minha mulher não, agora estou separado, vendo minha mãe, né, meus irmãos. E o irmão governador? Círio. Meu irmão governador eu vejo de vez em quando, normalmente levo para ele as críticas. Você ficou muito bravo quando o seu irmão governador pegou carona num jatinho também? Com a família, para passear na Europa? Feliz não fiquei. Agora, eu acho que se a gente tivesse um critério só nessa grande mídia, ele não teria sido tratado com a indignidade que foi e teria se dado Mas a ele... é ético isso? É ético? Não, não é. Não agora a questão básica é o seguinte... Não há um conflito de interesse nisso? Não é. O Barack Obama trouxe a sogra aqui, ninguém disse nada. O Barack Obama usa? Sim, claro. Trouxe no Air Force One, quando veio visitar o Brasil, agora trouxe 1000 pessoas e trouxe entre elas a família, a amiga da filha e tal. Tudo bem, mas aí é um avião do Estado. Eu nunca fiz. É um avião do Estado. Não, eu sei, fui governador, fui ministro e tal, nunca fiz. E não acho que tenha sido bom. Na população? Sim, mas e o governador de São Paulo? Alguém já disse que ele leva ou não para pessoas? Sei. Leva. Leva? Leva, sempre levou. Sempre levou e nunca ninguém disse nada. O do Rio leva? Leva. Bom, sempre levou. Nunca ninguém disse nada. O de Minas leva? O de Minas leva, sempre levou. Nunca ninguém disse nada. O que não justifica. Ok? Não, tudo bem, eu nunca usei. E ele pediu desculpas, encaminhou uma notificação ao Ministério Público, isso ninguém noticiou. No ato primeiro ele disse, eu fui trabalhar, como a minha mulher ia comigo e eu ia trabalhar, a mãe dela, ela pediu para levar a mãe. Eu fiquei constrangido, mas não tive, enfim, a determinação de tirar. E como o avião já ia, achou que não era nada demais. Era. Oficiou o Ministério Público e a Comissão de Ética, o Ministério Público examinou o assunto, porque ele queria indenizar, se fosse o caso, o Ministério Público examinou a questão, disse que não havia regulamentação, nem na lei brasileira, nem na lei estadual, e ele, a partir daí, regulamentou. Enfim, eu nunca fiz, não acho que tenha sido legal o que ele tenha feito, mas não é justo o tratamento que se fez. De novo, Veja, Época, essas coisas aí. O Globo, né, que é sempre muito pródigo em ver o defeito dos outros, que não lhe são subalternos. Voltando à questão da candidatura. Da candidatura. Eu quero Campos, sim, eu quero sim. Se eu disser que não, não seria honesto comigo mesmo, nem com os brasileiros que a conta quer ser candidato a presidente da República. Agora, minha melhor hora já passou. Nesse momento, por exemplo, nós participamos do governo Dilma e eu cultivo assim como um valor central a questão da lealdade. O PSB não pode disputar contra a Dilma. Não pode. A não ser que imediatamente comunique a ela essa intenção e nos retiremos do governo. Aí sim, eu acho correto que a gente possa disputar, porque é natural. A melhor hora que nós tínhamos que ter disputado era a passada. Nós apoiamos o Lula, eu retirei minha candidatura em 2006 para apoiar a reeleição dele. Não é? Quando encerrou o ciclo do Lula, não havia candidato natural, agora não, a Dilma está muito bem, mas a Dilma foi uma aposta do Lula. Né? Podia ter dado um desastre, porque ela nunca tinha disputado eleição nenhuma, porque ela, enfim, podia ter escorregado no debate, porque nunca participou de nenhuma das disputas políticas de vereador, de prefeito, de deputado, nada. Ok, uma aposta maravilhosa, hoje nós estamos todos felizes e relaxados. Mas na data que o meu partido não deixou que eu fosse candidato, eu acho que foi um desserviço ao país e à democracia. Foi o Lula que não escolheu você? Não é o Lula que me escolhe, não. Eu sou do PSB, não sou do PT. Mas... Não, o Lula cuida lá do partido dele. Quem foi fraco foi o meu partido. Agora, como o Couto ressaltou, o melhor nome do PSB, pelo menos o nome que tem transitado bem politicamente com o PSD, com o PT, é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Tem todos os dotes para ser. Mas se ele quiser, então, eu vou dizer que eu também gostaria de ser. O que ele vai compreender, porque eu já era. Disputa a convenção com ele? Faremos uma prévia, né? Como os democratas e os republicanos. Fala, Rogério, por favor. Ministro, mas, evidentemente, anuncio de véspera de que, sendo ele, como é provável, o escolhido pelo partido, porque ele controla a burocracia, eu não tenho a menor influência na burocracia do partido, como já demonstrado, eu o apoio com todo entusiasmo. A questão é como é que você concilia no Brasil uma agenda de longo prazo com um regime democrático em que você tem um presidente trocando há 4 anos, com um Congresso com todos esses partidos, em que muda governo, muda-se a agenda e sempre fica a sensação de que o governo está lidando com o curto prazo. Quer dizer, nunca estamos olhando o mérito da ideia, professor, nós os brasileiros desenvolvemos a nossa decolagem para a economia moderna mundial quando acabou a Segunda Guerra, e nós replicamos no Brasil, vou replicar só para os outros, o que o senhor sabe e leciona com brilho, nós replicamos no Brasil, ao modo verde, amarelo e macunaímico de ser, o nacional desenvolvimentismo da CEPAL. E nós éramos nada. Né? Então, nós não temos que achar que o Brasil tem um defeito genético. Nesse ínterim, de 1945, até quando o modelo se exauriu, ali, final da década de 70, princípio da década de 80, o Brasil transformou-se na 15ª economia industrial do mundo
E houve coisas assim, Getúlio Vargas de um jeito, Juscelino de outro, 64 de um jeito, com gente tipo Geisel, que fez o polo petroquímico da Bahia, ou gente tipo Médici, que ia ouvir radinho de pilha nos estádios de futebol enquanto matavam jornalistas e torturavam pessoas no país, enfim. Mas a ideia era tão forte que sobreviveu até essas transições terríveis. O que nos falta hoje ao Brasil é uma ideia. Por exemplo, o Lula, por intuição do Lula, tomou a indústria naval brasileira destruída. Mas por intuição, ele não compreendia o nacional-desenvolvimentismo, ele não compreendia o que era uma política de compras governamentais casada com uma política de substituição de importações, etc. Aliás, todas as soluções que foram satanizadas. Mas ele compreendeu, porque alguém levou ele para visitar o estaleiro fechado lá do Rio de Janeiro, em Niterói, e ele disse, quando eu chegar na presidência da República, eu vou abrir esse negócio de novo. E aí eu vi a discussão, ele se escorava muito em mim, assim, eu tive esse privilégio de participar, o coach, em parte, sabe bem disso. Ele vinha lá, Petrobras, os camaradas da Petrobras, do PT, assim, presidente, essa ideia não pode, o Brasil construir aqui plataforma de petróleo, nós não temos tecnologia para isso. Aí ele arriava na cadeira. Aí eu olhava para mim e dizia, tem, vamos atrás que não sei o que. Aí voltava no dia seguinte, achava onde era que tinha tecnologia. Esse é um caso concreto. Hoje o Brasil já voltou a ser uma das 5 maiores potências navais do mundo. 13 bilhões de dólares é a conta do SUS de importação de complexo industrial de saúde. 13 bilhões de dólares o governo federal compra. Você imagina se a gente botar essa conta, o Einstein, o sírio-libanês, ou os seus equivalentes, o Brasil deve estar importando uns 25 bilhões de reais. 86% da química fina brasileira, dos nossos remédios, são importados do estrangeiro. 40% dos custos de produção da agricultura mais pujante do planeta, que é a agricultura brasileira, são importados. O Brasil não sabe fazer fertilizante, não sabe fazer defensivo agrícola, não sabe fazer agrotóxico, não sabe fazer implemento agrícola. Que conversa é essa? Que conversa é essa? 40 anos atrás, a Coreia não sabia fazer um carro. Hoje tem 4 montadoras globais. O que é que eles sabem fazer que nós não sabemos? O problema nosso é interdição ideológica. É burrice, enquanto a imprensa distrai o povo com escândalo novelizado. Nosso problema é falta de debate, de ideia, de começo, meio e fim, onde estamos, para onde vamos, quanto custa, quem vai fazer o quê, em que prazo, supervisão, avaliação, controle, planejamento. Mas senhor, a responsabilidade não é só da mídia, né? Não. Tem o pessoal que dirige esse país, não tem? Não, a responsabilidade é dos políticos. Então, Agora, a grande mídia noveliza o escândalo, desculpe. Agora, é mais fácil. A Dilma não tem esse lado bem gestora forte? Tem. Que, inclusive, dentro ali do governo federal, ela é super... Vocês vão ver, já sai um regime automotriz danado de bom. Podia ser mais avançado. Podia ser muito mais avançado. Deviam pensar numa montadora brasileira. O Brasil não tem uma marca de eletroeletrônico. Uma marca sequer. O Brasil é o maior consumidor de aparelho celular do mundo per capita. Nós não temos uma marca de eletroeletrônico. Como é que nós vamos pagar essa conta? Com minério de ferro, in natura? Com soja, com milho, não dá para pagar. No limite, não vai dar para pagar. Ciro, há tempos eu gostaria de te fazer uma pergunta. No final de 1993, não sei se você lembra, nós participamos juntos de um almoço na Cantina do Mário. Lembro bem. Que estava o Lula. Foi lá que o Lula me ensinou que não se corta macarrão com faca. Eu disse para ele, fina, hein, Lula? Ele disse, ficou todo sem jeito. Não, é porque aconteceu comigo e aí me disseram a mesma coisa. O Lula estava começando a campanha de 94. E eu era governador. Governador e estava junto o Tasso Gereissati, teu grande aliado na época, né? Não, nessa reunião não, eu estava só. Nessa lá no escritório mas de teve Ipiranga, uma eu que estava só. Tasso Não, várias outras estando. Nós fizemos um impeachment do Collor juntos. E chegaram a pensar numa chapa Lula e Tasso, né? Ou PT vice-versa. e PSDB. Então, há tempos eu queria te perguntar isso, ou vice-versa. Como seria o Brasil hoje se tivesse dado certo, se tivesse vingado essa chapa PT-PSDB? E o senhor acha que ainda é possível? Deixa eu pensar um minutinho aqui. Como é que seria hoje, é o que me obriga a pensar. Eu, uma vez, com o Lula, nós estávamos no fim de semana, ele me convidou, entre outras tantas distinções, na casa dele, e a gente tomou um golo, como dizia o meu querido Zé Alencar. E eu dizendo para ele que eu tinha, nesse momento eu dizia, dou graças a Deus o povo brasileiro não ter me elegido presidente naquela ocasião, porque eu ia me eleger contra o PT, contra o PSDB, eu tinha a ideia do que tinha que ser feito, eu ia tentar não deixar por menos, etc., mas eu era muito moço e eu talvez
tivesse sofrido um constrangimento muito grave. E eu brincava que eu era novinho demais para me matar como Getúlio e pegando uma missão não desertava como Jânio. Né? Então eu ia sofrer bastante. E que tinha sido muito bom para o país o Lula se eleger e tal. Aí ele respondeu para mim, é aquelas horas que a gente não tem ninguém assistindo, só nós dois, um olhando no olho do outro, os olhos já com uma lágrima e tal. Eu tenho muita afeição por ele, sinto dele também. Ele me disse, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu agradeci a Deus muitas vezes não ter me elegido em 89. Teria sido um desastre, eu não tinha maturidade para isso, eu não tinha compreendido isso e tal. Então, acho que o Brasil andou do jeito que tinha que andar. Né? As coisas têm o seu tempo, eu aprendi isso. Agora, se é possível reeditar, não sei, mas que é necessário que os homens de bem do país se encontrem ao redor de uma ideia e não de um conchavo, para tirar os picaretas do protagonismo em que eles estão no governo Fernando Henrique, no governo Lula e no governo Dilma, isto é necessário. Ciro, que avaliação você faz sobre financiamento público de campanha? Essa aqui seria, vamos dizer assim, um remédio mais indicado para a gente ter mais interesse público, mais compromisso com a população e menos com os grupos econômicos que bancam campanhas eleitorais? É um avanço para a realidade brasileira, mas não alimentemos ilusões moralistas. Né? Moralidade é uma coisa importante, essencial, porque o que falta funcionar no Brasil é a punição da transgressão. O que é isso que falta funcionar? Porque a relação de dinheiro com política não precisa ser suja. Não é obrigatório que seja suja. Não é subalterno. Você pode perfeitamente, por exemplo, o industrial financiar uma campanha porque acredita que a sua proposta é, vamos dizer, de redução da taxa de juros, é criativa ou estimuladora de uma ambiência macroeconômica favorável a que você, os seus interesses econômicos... Então, é um interesse... mas é um interesse remoto. O que está errado no Brasil é você dizer o seguinte, superfatura essa obra aqui, que os 30%, 40% a mais, nós vamos rachar, e o cara nobilita isso porque não é para o meu bolso, é para financiar a campanha. E isso é um conluio do empresariado. É muito legal desculhambar os políticos, mas eu já fiz muitas campanhas, é a pior hora da campanha você estar atrás de dinheiro. É um negócio humilhante, constrangedor, e boa parte tem medo, não quer ajudar. Não quer ajudar por dentro, pela lei. Aceita dar um dinheiro por fora. E é um horror. E não é assim também por canalice orgânica, como também esse moralismo de goela super... Não, o cara tem medo de amanhã aparecer na conta do Ciro Gomes, que ele financiou, e quem ganhou foi o Lula. Aí vai ser perseguido, porque é um país ainda cartorial, cheio de favores, o Zé de Sé é consultor de todo mundo e tal. É da Delta agora, apareceu de novo. Não é possível uma coisa dessa. É intolerável. A gente fala muito em financiamento público, né, que o Heródoto levantou essa questão, mas já existe o fundo partidário. A gente esquece que é muito dinheiro, é uma grana alta aí de milhões. Se comparar com a vida do povo, mas não paga campanha, né, Couto? Não sei se paga campanha, mas já existe dinheiro público. A minha ideia para isso é impraticável. Como é que impede que entre dinheiro por baixo do pano, mesmo que tenha financiamento público? É que nem o seguinte, o Código Penal brasileiro, seguindo a melhor doutrina mundial, ele não proíbe ninguém de matar. Ele não proíbe ninguém de assaltar. Porque ele sabe que o ser humano é falho. Então, o que ele fala? Ele diz, esta conduta, uma vez praticada, combinará a pena tal. Então, assim, o Código não diz, é proibido matar. Se matar, vai ser 6 a 20 anos. Não, ele só diz assim, artigo 121, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. E por que até hoje nunca um corruptor foi preso? Você conhece algum corruptor preso? Essa pergunta é para mim? Não, estou falando, como controlar isso? Você vai ter que punir, né? Veja bem, vamos insistir na democracia. Vamos insistir na democracia. Alguma punição já está acontecendo. Né? Cadê? O Daniel Dantas, por exemplo, pagou uns dias, pelo menos. Né? Agora, não pode fraudar a prova, não pode ficar fazendo escuta telefônica ilegal, só porque a gente está com ódio dos barões e temos que... É aquela do Tivita. O Tivita, para mim, presta um desserviço ao país. A meu juízo, ele faz um serviço do pior interesse internacional. Ele dá a guarita para o pior canalice que há no país. A Veja é a folha da canaliocracia. Mas e daí? Vamos ajudar nosso povo a não comprar mais a Veja, a comprar a Carta Capital, a ler a revista Época, a ler a revista não sei o quê. Vamos jogar o jogo democrático, porque essa ideia do despotismo esclarecido não serve. Hoje a gente está no poder, aí vamos fazer isso. Amanhã, quando eles vêm, eles vão fazer também. A gente acha que tem limites, mas eles também acham que tem. Vai perguntar para um meganha desses aí,
né, que faz reunião dia 31 de março lá no Clube Militar e tal, se ele acha que estava fazendo alguma coisa errada de enforcar o Vladimir Herzog. Não, na cabeça dos minhoquentos lá, estavam prestando o melhor serviço ao país, porque aqueles caras estavam a serviço da invasão da Rússia, que ia comunizar o Brasil, que ia não sei o que e tal, e pronto, desenvolve essas minhocas. Então é preciso ter regras de convivência democrática e acreditar no povo. Senão, é barbárie. Mas, ministro, o senhor pede para acreditar no povo, só que brasileiro acaba esquecendo muito rápido. Essa semana mesmo, o Collor fez um depoimento lá no início da CPI do Cachoeira, falando não condenemos antes da investigação, e posou de paladino da moralidade, que era exatamente o papel do Demóstenes Torres. Sim, mas quem elegeu o Collor foi a Veja, a Globo e tal, fazendo do Collor o paladino da moralidade. Você já esqueceu. Aliás, você não era nascido ainda. Claro. Né? Você não era nascido ainda. A questão é o seguinte, o Collor foi empacotado para a sociedade brasileira como um campeão da moralidade. Era o homem que perseguia os marajás, que estava acabando com a esculhambação no serviço público e tal. Foi a sementezinha e foi o moralismo que levou o Collor à presidência da República. Então, paciência. Agora, vamos ser justos com o povo brasileiro. O povo brasileiro não errou. Até hoje não errou. Se as mediações erraram, aí nós vamos fazer uma análise. Agora, se você olhar a eleição de 89, primeiras eleições diretas da coisa do país, governo Sarney, uma esculhambação, doutor Ulisses, saudosa memória, que Deus o tenha, agarrado numa fisiologia mais coisa do mundo. O Lula aloprando para o outro lado, o Brizola aloprando para o outro lado. Parecia que só tinha o Collor mesmo. E a imprensa inteira dizendo, esse é que é o homem, jovem, talentoso, grande governador, está moralizando um estado miserável do Nordeste, pegou um cara que ganhava 80 mil reais, ó, o povão ganhando salário mínimo e tal, e ouvindo isso todo dia na televisão, o Globo Repórter, o enfrentamento dos marajás e não sei o que e tal, e o povão dentro do ônibus, porra, tem um cara ali que respeita meu sofrimento. E a culpa é do povo? Agora, Ciro, nessa questão, então, como você lembrou agora... Aí ele foi empichado, ele resolveu, depois foi absolvido no Supremo Tribunal Federal e também do padrão civilizatório que eu cultivo, ninguém é condenado eternamente. Ele já pagou. Ele é um cidadão como nós, qualquer um de nós. Ciro, você lembrou para a gente agora que eleito senador da República. Que nessa etapa da democracia brasileira nós temos 25 anos de democracia. 23. 23. Quer dizer, em 500 anos de história nós tivemos 50. E esse é o mais longo da história. Não é? Tivemos 50. Temos de 46 a 64. Isso. E esse agora é o mais longo. Esse aqui. Eu estou contando de 88 para cá. Então, essas coisas todas que a gente está comentando aqui, todos nós estamos torcendo para o país ficar melhor, obviamente. Você acha que vamos dizer assim, são sintomas dessa juventude da nossa democracia? Que chega a um ponto, por exemplo... Não seria tão complacente. Não seria tão complacente. Parte mas mais importante a gente relativizar para a gente não desacreditar no caminho. Mas essa complacência das elites brasileiras já está demais. Já passou, sabe, já eternamente a confrontação de determinados problemas já não se justifica mais. Sim. Porque tem riscos, etc. E risco de quê? Qual é o risco? Quem é que vai tirar o caminho do Brasil da democracia? Tem que bancar o risco. Tem que tirar ao lado quem é que está a favor da plutocracia e quem está a favor de repartir a riqueza. Isso está claro, você acha? Não está claro. Esse é o problema. O PT resolveu beijar a cruz. Como assim? Não entendi. Sim, não tem a cruz? A Carta aos Brasileiros. Pronto, a Carta aos Brasileiros. Eu lembro da Carta aos Brasileiros. Então, nós não vamos quebrar contrato, nós não vamos mexer nos interesses dos bancos, nós não vamos fazer e tal. Vote em mim que vai dar tudo certo e tal. Ok, nós cumprimos, está tudo certo. São 8 anos, mais quase 10. E agora a Dilma está fazendo, sem retórica, mas está fazendo. Nós adquirimos o controle do Banco Central para o povo novamente. Não é negócio de populismo, não. É para o interesse estratégico do país. O que justifica que o juro brasileiro seja, hoje é o segundo, mas era até anteontem, o mais alto do mundo, com a segurança de primeiro mundo? Quem aplicar no título brasileiro tem a segurança do título mais líquido do mundo. E quando mas esse juro não era necessário para poder pagar a dívida pública? Sim, mas, rapaz, a dívida pública caiu de 76% para 47% nos últimos 10 anos. Nós temos espaço. A questão fiscal, nós temos 10 anos de superávit primário. Nenhum país da Europa tem superávit. Nenhum. A questão dele lá é tentar tabelar o déficit. Estatizar a dívida dos bancos. Nós não temos esse problema aqui. Então, você tem margem, rapaz. Nós temos margem para fazer isso. Um pouquinho de audácia. Um pouquinho, não estou pedindo a audácia do jovem Ciro Gomes, não. Estou pedindo a audácia do careca e grisalho. Né? Ministro, só uma curiosidade. No intervalo a gente falou sobre as eleições municipais aqui de São Paulo. O senhor aposta na vitória do Serra? Aposto não, eu digo que ele é favorito e torço contra. Pois é isso que eu queria saber. Eu não vou apostar, aposto contra. O senhor foi alvo preferencial do Serra na campanha de 2002. Depois que a Rosiana foi limada, foi o senhor o alvo preferencial.
Quais as lições que o senhor daria, os conselhos para o Haddad, para o Chalita, para o Russomano, para todos os concorrentes do Serra, Manda fazer uma revisão dos telefones diária, né? Grampo telefônico diário. Não pode, enfim, aceitar provocação. Não pode aceitar provocação. Como eu era casado com uma atriz muito querida do Brasil, por exemplo, ele escalou, e isso era... Tinha um assessor, depois eu vinha saber, porque o pessoal que fez a publicidade dele largou a marketing político e andou conversando com amigos e tal. Então eu sei de detalhes hoje. Então a ideia é contratar um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, estrangeiro, para examinar minhas debilidades psicológicas. Isso é puro fascismo. E chegaram pelas tantas lá que eu estava com minha vaidade um pouco ferida, de que uma parte da minha popularidade, naquela data viável para ganhar, era da Patrícia, minha ex-mulher. E aí tinha um cara encarregado, onde eu chegava, de dizer: quanto a sua votação é função de você ser marido da Patrícia? Eu digo: tudo. Porque ela é maravilhosa, ela é extraordinária, ela é isso e aquilo e tal. Na 189ª vez, aí veio a bobagem, o cansaço, a falta de maturidade, a vaidade incontrolada, o machismo, né, recôndito, tudo de ruim que estava lá no bofe, e sai e eu disse a mesma coisa: ela é maravilhosa, é isso aí, e fiz uma piada machista de mau gosto, terrível, pela qual já me desculpei 1 milhão de vezes. E a campanha dele usou? Não foi só isso, mas assim, você não tem ideia do que é você enfrentar as coisas e as mediações não serem neutras ou equilibradas. Você não tem ideia. Naquela data, o Serra tinha mandado algemar um jornalista. Mandado algemar um jornalista num poste. Porque o jornalista estava fazendo uma pergunta que não interessava para a campanha dele. Isso nunca foi. E o jornalista do Estado de São Paulo, o fotógrafo do jornal Estado de São Paulo, que estava numa entrevista e disse assim: fui eu. Nem nessa ocasião a imprensa divulgou. É horrível. Né? Mas ele já foi derrotado 2 vezes. Vai ser de novo, se Deus quiser. Mas... Tá certo. Bom, Ciro... E está saindo da vida pública, uma presença nefasta, porque ele não tem adversário, ele tem inimigo. A questão dele não é... Enfim, é sempre a rasteira, a traição, a falta de escrúpulo. Né? Aí traz um ricão do Rio de Janeiro para ser o chefe da empresa de eventos de São Paulo. Ninguém diz nada. Imagina se eu sou contratado, né? Eu, um ex-ministro, não sei o quê, se eu sou contratado para ser o chefe de eventos da Prefeitura de Belo Horizonte, onde tem um correligionário meu. Aí eu saio de Fortaleza, é isso mesmo, para ganhar um salário de R$ 2.500, R$ 3.000, que é o que o serviço paga, para ser o chefe do centro de eventos e coisas. Aí tem, né? Aí tem, e tem. Aí um cara publica um livro, um jornalista da casa de vocês aqui, publica um livro e diz assim: está aqui o facsímile, da conta da filha do Serra no estrangeiro. Se uma filha minha aparece com a conta no estrangeiro, que merda é essa? Com licença da expressão essa. Né? Qual é a explicação? Aí diz assim: estudo é lixo. E com isso ele encerrou o assunto. Estudo é lixo. Ele disse só isso. A única declaração. Imagina era todo dia. Como é que a sua filha tem uma empresa nas mãos? De que dinheiro é esse? Onde é que vê esse dinheiro? Como é que você explica? Tudo é lixo. Não, lixo não, senhor. Vem explicar aqui que o jornalista botou um documento lá no livro. Percebe? É isso. Tá certo. Ciro, muito obrigado aqui pela participação, né? Brilhante, obviamente, bastante polêmica, muito grato pela gentileza de ter vindo aqui no nosso Brasil em Discussão. Sempre às ordens para discutir o Brasil. Tá bom, muito obrigado. Rogério, muito obrigado. Coach, muito obrigado. Diego, muito obrigado. Bem, nós então ficamos aqui no nosso Brasil em Discussão, hoje com o ex-ministro, ex-governador, deputado federal Ciro Gomes, aqui conosco, esse debate aberto, franco, democrático, todo mundo falou aqui o que pensa, né? Felizmente. E nós prometemos voltar com mais um programa do nosso Brasil em Discussão em breve. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Até mais.